Fala galera, beleza? Bom, vamos então para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, é o seguinte, hoje vamos trabalhar aqui então a operação entre conjuntos. Então, o conjunto que a gente vai ver agora é o conjunto diferença. Então, a definição, né, a escrita dela fica assim: dado dois conjuntos, o conjunto A e o B, a diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, e eu vou destacar aqui agora com vocês, mas, deixa eu aumentar só um pouco aqui esse traço, mas, né, não pertence a B. Então, ele é bem parecido com a interseção. Se você for pegar a interseção, agora a escrita dele aqui na forma de conjunto, né, escrevendo aqui as propriedades, você vai perceber que ele tem uma pequena diferença. Então, ele fica assim, ó. A menos B, deixa eu trocar de cor aqui, vou colocar um verde para destacar melhor. O conjunto A menos B é igual a... Desculpa o cachorro. É igual X, tal que X pertence ao A e, né, aquele Izinho bacana, aquele e X não pertence a B. Então, a gente vem cá e risca. Bom, pelo diagrama de Venn, né, nós temos algumas possibilidades aí para poder analisar. Então, a primeira delas seria quando você tem o conjunto A, você tem o conjunto B. Então, você tem aqui, ó, B, A, né? E aí, quem que seria a diferença nesse caso? Então, a diferença nesse caso, eu vou pintar aqui agora. Vou pegar um pouco mais largo aqui. Vou pintar aqui mais ou menos de vermelho. Não, vermelho fica chato, né? Vou pintar de amarelo mesmo. Seria todos os elementos que estão em A. Nesse caso aqui, né? Todo A. Mas que não estão em B. Então, eu costumo falar que é esse Pac-Man aqui, né? Então, você tem esse Pac-Manzinho aqui, ó, com a boquinha aberta. Por que os elementos aqui da interseção, né? Eu vou pintar aqui de preto aqui. Por que esses elementos que estão aqui não pertencem ao A? Por que ele não está pintado? Porque eles também pertencem ao B. E você está excluindo, então, a parte de B. Então, basicamente, o desenho fica esse. Aqui, cabe a gente ressaltar que se a gente fizer B menos o A, um conjunto de diferença, né, do B menos A, se a gente inverter a ordem, vai inverter praticamente toda a conta. Diferente de quando a gente tinha lá, né, A inter B. Se você fizesse A inter B é igual a B inter A, era verdadeira, né? Então, a interseção e a união, elas seguiam a mesma ideia. A união B é igual a B união A. Porém, aqui nós podemos afirmar com toda certeza que o B menos o A é diferente do A menos o B. Então, aqui não vale o que nós chamamos de comutatividade. Comutatividade, tá bom? Uma propriedade aí das operações. Se você trocar a ordem, já não vale. Então, basicamente é isso, ok? Bom, vamos agora para outra situação que pode acontecer, né? Quando você tem um dentro do outro, né? O contido. Então, vamos supor que aqui você tem um conjunto A. Aí aqui dentro nós temos uma bolinha, né? A bolinha B. Aqui tem que enganar toda vez ele, né? Opa, não, aí não. Aí não. Era uma bolinha. Toda vez temos que enganar ele. Que ele não aceita fazer lá dentro de jeito nenhum. Então nós temos aqui o B. Nós temos então aqui de fora de preto o conjunto A. Quem que seria então a nossa diferença de conjuntos, né? Tudo que é A menos o B, né? Então como que a gente pinta aqui? Então deixa eu só... Vai ser tudo isso aqui, ó. Eu vou tentar pintar aqui. Bom, você vai furar, né? Vai ser basicamente essa rosca aqui, né? Essa rosquinha. Aquelas rosquinhas onde tem o furo no meio. Então, basicamente o desenho seria esse de amarelo. Uma terceira coisa é quando os conjuntos são disjuntos, né? A gente também pode ter conjuntos disjuntos, tipo esse daqui, ó. Então, esse daqui, o A. Vou trocar de cor aqui, pegar esse aqui sendo o B. Então, B, o A. Nesse caso, é a mesma ideia, pessoal. A mesma ideia. A gente vai pintar, então, quem?
somente o A aqui, ó. Então, pinta o A, pinta o A, pinta o A. Nesse caso, como nenhum elemento do A tá lá dentro do B, né? Então, a gente pinta toda a bolinha do A. E o terceiro caso, né? Que também pode acontecer, é quando nós temos aqui, ó, o B grandão. O B sendo dominante aqui, ó. O B e o A contido dentro do B. Ele pequenininho aqui, ó. Então, vamos enganar já o programinha aqui. Enganamos. Esse cara aqui é o A. Então, aqui a gente não pinta nada. Por que não pinta nada? Porque todo elemento de A é elemento de B, né? Aquela coisa, né? Todo cara que tá aqui dentro, ele também pertence a B. E aí não serve pra gente, entendeu? Então, basicamente, são essas possibilidades que nós temos aqui, ó. Então, quando tem uma pequena interseção, né? A gente pinta só a parte do A, esquece o pedacinho de A que tá dentro do B. Quando a gente tem o B dentro do A, a diferença de A menos B, ela ficaria como? Ela ficaria pintada essa parte de fora toda aqui, né? A gente exclui só a parte lá do B. Quando eles são disjuntos, né? Não tem interseção, você pode pintar, então, o A todo. E quando o A está contido dentro do B, né? E você está querendo fazer a diferença, você não pinta nada, você não pega nada. Basicamente, essas duas opções que nós temos. Bom, com elementos, né? Como que a gente pode fazer isso? Vamos fazer aqui, ó, exemplos. Primeiro exemplo, temos aqui um conjunto A, que ele é composto pelo elemento A, B, C, menos o elemento B, né? Que no caso, deixa eu apagar essa parte aqui primeiro, vai ficar legal se a gente já fizer direto, né? Então, menos o B, que vai ser o B, C, D e o E. Aí você pergunta, né? Qual dos elementos que a gente tem? Então, se você vê qual que é o elemento que só tem no A e não tem no B. Então, você vem cá, igual, né? Igual isso daqui, abre um parênteses, o A. O A, ele pertence ao primeiro conjunto, a gente coloca ele aqui. O B ele pertence, só que ele também está aqui. Então, a gente vai lá e cancela ele. O C também pertence, mas o C está dentro do conjunto que a gente não quer. Então, esse elemento a gente joga fora. Então, só nos resta aqui o conjunto de número A. Então, isso aqui é um conjunto unitário, aí para quem já não se lembra. Então, nós temos aqui o segundo caso. O segundo caso é quando nós temos, por exemplo, isso daqui, ó, A, B, C, menos o conjunto BC. Aqui também, observe, se você quiser responder, dá um pause aí, faz aí rapidão e volte aqui para o vídeo. Olha só, vamos excluir então o B. Aqui a gente já exclui o B, aqui também excluímos o B. Aqui excluímos o C, também excluímos o C daqui, né? Então só resta quem? O A. Então a gente vem cá com a soluçãozinha, né? Igual a conjunto A. Vai lá, terceiro exemplo na tela. Então, nós temos aqui o C, D, E, F. Então, a gente não quer esse segundo conjunto. O que a gente vai fazer? Exclui eles, ó. Exclui o C, não tem C lá, beleza. Exclui o D, não tem D lá, beleza. Exclui o E, não tem E no primeiro conjunto, beleza. Exclui o F, não tem F no primeiro conjunto. Então, resta quem? Então, a gente resta exatamente o conjunto A, B, isso daqui, ok? O quarto caso, vamos ver o quarto caso agora. Aqui nós temos A e o B. Aqui a gente tira o A, o B, o C, o D e o E. E aí, como é que funciona? Vamos lá, a gente vai fazer aquela parte da exclusão. Eu vou começar de trás para frente, só para a gente ficar mais fácil aqui para a gente ver. O E, pergunta, o E a gente exclui. Lá no primeiro conjunto não tem E, beleza. O D, exclui o D. No primeiro conjunto não tem a letra D, então, beleza. O C, exclui o C. Do outro lado, não, no primeiro conjunto, né, não tem o C, beleza. Agora o B. O B tem aqui, mas ele tá aqui. A gente tem que excluir ele, né? Exclui lá do A também. O A, excluímos esse e também esse, né? A gente não quer o A porque o A tá lá dentro do B. Então, a resposta aqui é não tem nada. Então, conjunto vazio. Ou pode ser assim, ou a bolinha cortada
com aquela retinha lá, né? Então, no primeiro caso, nós temos uma pequena interseção, não é? Então, seria o desenho, basicamente, desse daqui, né? No primeiro caso, nós tínhamos lá a ABC, né, no conjunto A. Então, aqui estaria o A. Aí, como o B e o C pertencem também aqui ao B, ele ficaria basicamente esse desenho aqui, ó. Então, nós temos aqui o primeiro caso, né? A nossa primeira questão, o desenho dela. Se você perceber, como a gente destacou aqui somente o A está rachurado lá no nosso primeiro caso. No segundo caso, ele é referente ao segundo tipo de desenho, não é? Porque o B ele está todo contido dentro do A. Então, aqui nós temos aqui o conjunto, né? Deixa eu só ver. BC, né? Nós temos aqui o conjunto BC. Ele pertence a A e a B, então não precisa reescrever ele novamente dentro do A. E a gente tem aqui o conjunto A. Se você observar, na resposta, né, também deu o conjunto A, o número 2, né? Então, olha só, ficou tudo certo aqui. No terceiro caso, eles não têm interseção em comum. Por quê? O A, ele pertence a A, o B é a B, perdão. O A pertence ao primeiro, o B pertence ao primeiro. Aí eles não fazem interseção com o outro, então são conjuntos disjuntos. E ele entra nesse terceiro caso, né? Nós temos aqui o conjunto A, o elemento A, aqui nós temos o elemento B, aí aqui vem o C, o D, o E e o F, né? Então, se você ver, a gente pintou exatamente o conjunto que deu aqui na nossa resposta, ó. Observem. E para finalizar, o quarto, ele também faz elemento aqui com quarto, a gente não pinta nada. Conjunto vazio, tá bom? A diferença aqui deu o quê? Nada pintado. Por quê? Não tem elementos. Vamos colocar lá dentro? Observem. O A, o primeiro conjunto, ele é AB. Então ele está bem aqui dentro, ó. Deixa eu só apagar isso aqui que eu pintei. Aqui dentro tem o A e o B. Aí agora o restante está aqui fora. C, D, E. A, B, C, D. Então nós temos isso daqui. Então, pessoal, basicamente é isso, ok? O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser voltando ali naqueles exercícios que eu passei na última aula lá. Aquele do... eu não me lembro qual que é, mas vai ter, eu vou fazer um vídeo especial dele pra gente ver como que a gente trabalha aí com as operações entre conjuntos, ok? Então é isso aí, pessoal. Se gostou, já sabe, deixa o seu like. E na próxima aula a gente já pode entrar aí em conjuntos numéricos, ok? Então é isso aí, valeu, fui!